Olá, galerinha, esse é o Cadê Meu Ponto? Eu sou o professor Juliano. Nesta semana, vamos começar o nosso volume 2 do nosso PET, né? Plano de Estudo Tutorado. Bem, vai lá no site, baixa lá logo a apostila, tá? O site é estudeemcasa.educacau.mg.gov.br. Não perde tempo não, vai lá, corre lá, pega lá. Vamos pegar nossa apostila, começar a nossa atividade de hoje, na página 83. Na página 83, nós temos aqui as habilidades necessárias para fazer as atividades a seguir. Eu vou ler aqui rapidamente cada uma dessas habilidades e logo em seguida eu explico o que a gente vai fazer hoje, tá bom? Primeiro aqui, identificar as informações-chave de partes de um texto em língua inglesa. Informação-chave são as principais informações do texto, tá bom? Depois, relacionar as partes de um texto, os parágrafos, né, para construir seu sentido global. Qual que é a relação que um parágrafo tem com o outro? Como é que eles se conectam, né? Isso é um estudo coesivo do texto, né? O texto, para ser coeso, ele tem que ter essas ligações aí. Depois, selecionar em um texto de língua inglesa a informação desejada como objetivo de leitura. Qual que é o objetivo da leitura desse texto? Né? Depois, inferir informações e relações que não aparecem de modo explícito. Inferir é deduzir, né? Você pensar, raciocinar sobre determinado assunto e chegar a uma conclusão. Depois, explorar ambientes virtuais, que é saber usar os recursos da internet para aprender língua inglesa, né? Estamos aqui hoje, né, utilizando recursos da internet para isso. Logo em seguida, vamos começar nossas atividades lá na página 85. Bora? Na página 85, tem um texto aí que é Addicted to Your Phone. Here's what you can do about it. É um tema bastante atual. Você está viciado no seu aparelho celular? Você não consegue se livrar dele? Tudo que você faz é relacionado a ele? Você acorda de madrugada para verificar mensagem? Você não consegue pensar, falar algo antes de conferir na net ali, no seu computador, no seu smartphone? Então, talvez isso sejam sinais que você está viciado no aparelho celular. Isso, inclusive, é um assunto bastante recorrente hoje. Nós, professores, sofremos com isso, sabemos bem como que é lidar hoje em dia com os adolescentes, os jovens e seus aparelhos celulares em sala de aula. Então, esse texto aqui, ele vai falar sobre o uso dos aparelhos celulares, ok? Ele está todo em inglês, vocês vão gastar um tempinho aí para ler. Então, se quiser dar uma pausa aqui e ler o texto aí, vai lá. Logo em seguida, tem várias palavras aqui que foram retiradas do texto. Eu quero saber o significado dessas. Na verdade, nem palavras, né? Algumas são expressões. Eu quero saber o significado dessas expressões, né? Social media, addicted to the phone, smartphones, absorbed in technology, application, video games, surfing social media, to crave the use of social media, to check social media. Viram aí que social media se repetiu várias vezes. O que é social media? Bem, depois que você fizer a número 1 aí e escrever o que vocês entendem a respeito dessas expressões, vamos para a número 2. Na número 2, tem aí, qual que é o tema principal do texto? Ok? Uma resposta relacionada ao texto. Qual que é o tema do texto? Depois, o texto afirma que celulares e redes sociais são divertidos, mas quais os problemas que eles podem trazer? Quais são os problemas relacionados ao uso dos celulares e das redes sociais?
Pode responder em português mesmo, tá? Você vai ter lá a resposta retirada do texto e você pode escrever para mim aqui em português, não tem problema. Em seguida, vamos para a página 86. E aí é o seguinte, para explicar o efeito do uso dos celulares e redes sociais do nosso corpo, o autor do texto faz uma comparação deles com a... Vocês vão completar a frase para mim. Então tem um texto aí, tem as lacunas, vocês vão completar com os termos que vocês leram lá no texto, né? Se vocês conseguirem escrever o termo correspondente em português, pode. Mas se vocês não conseguirem, podem usar o termo que está no texto mesmo, em inglês mesmo. O termo lá que está em inglês. Número 4. De acordo com o texto, em que os adolescentes pensam quando eles estão entediados durante a aula? Né? E aí? Me responde aí, quando eu dou aula para vocês. O que acontece lá para vocês estarem entediados? Né? O que seria mais interessante aí? Número 5. Você concorda com o autor? Lá o ponto de vista do autor. Essa situação acontece com você, certo? Tem muito a ver com a pergunta anterior, tá bom? Vocês podem relacionar as perguntas aí. Depois, a número 6 está assim. Como o autor responde se uma pessoa pode ficar viciada em celulares e redes sociais? E o que podemos inferir sobre essa resposta dada por ele? E aí, como é que é essa questão aí da pessoa estar viciada em redes sociais? Né? Como é que funciona esse vício aí? O que ela sente? O que ela faz? A número 7. Ainda utilizando a inferência, por que o autor compara o uso de celulares e redes sociais com comida? Né? Lembrar aí que algumas pessoas aí também têm vícios aí relacionados à comida. E aí, qual que é a relação entre um e outro? Quando vocês terminarem de responder essas inferências, né, ou seja, vocês vão fazer uma série de deduções baseadas no texto e responder todas essas perguntas para mim, vocês vão abrir para mim na página 87. Na página 87 tem um link que dá acesso a vocês a um vídeo lá no YouTube. Mas, como o próprio enunciado diz, você não precisa ver o vídeo para responder esta questão. Basta olhar a imagem que está aí na apostila de vocês, ok? Observe essa imagem aí, e aí vocês vão responder, fazendo uma análise do que o que o vídeo propõe, né? E disso que a gente leu também. Bem, eu não vou dar, eu fico com medo de dar muitas informações e acabar dando resposta de uma ou outra questão, mas a gente acompanha pelo nosso grupo do WhatsApp depois, tá ok? Essa aula, eu vou chamá-la de 8º ano, semana 5, oficial. Por que oficial? Porque já tivemos, semana passada, 8º ano, semana 5, mas era sem o PET, era uma atividade que eu fiz. Desta vez, a gente vai acompanhar o PET e as próximas semanas vão ser assim também, ok? Vou deixar uma dica musical para vocês. É uma banda, provavelmente vocês não devem conhecer. Chama Perfect Circle e a música chama Disillusioned. É impressionante como que eles conseguiram usar esse tema do vício em aparelhos celulares e ainda conseguiram fazer poesia com a música, né? Então eu vou deixar aqui no link, na descrição, tanto a letra, para quem quiser ter conhecimento da letra, e o vídeo também, que é muito legal. Vai lá, assiste lá, tá bom? E por hoje a gente termina, tá ok? Se você gostou, dá uma curtida, se inscreva no canal e a gente se vê na próxima aí, tá bom? Bye, bye, pessoal!